Muita gente ainda acha que o segredo do tráfego pago está na segmentação, mas eu te digo que você que pensa isso, você está completamente errado. O segredo, na verdade, está no criativo. E eu te digo isso porque eu já tenho uma grande experiência com TikTok Ads, Google Ads, Kawaii Ads, Taboola e diversas outras fontes de tráfego que eu já cheguei a veicular milhares de reais. E eu posso te afirmar com toda a certeza do mundo que o criativo é o que vai definir, na verdade, se você vai ter resultado ou não. A gente vê, na verdade, que as fontes de tráfego estão cada vez mais amplas e o algoritmo ele aprende pelo comportamento. Logo, o que é que acontece? A gente vê que o comportamento dos usuários em si ele meio que vem mudando. Então vai fazer com que também a segmentação em si não seja exatamente precisa. O que vai de fato filtrar o meu lead vai ser a minha comunicação com ele por meio do criativo, que é o que vai proporcionar, na verdade, que eu consiga chamar a atenção daquele usuário, reter ele no decorrer do vídeo, isso no formato de vídeo, né? E também realizar a CTA, que é a chamada da ação, para que ele realize a determinada ação que eu vou estar solicitando no vídeo. Estou me referindo de maneira geral a vídeos, mas na verdade a gente trabalha também com imagens. E eu vou estar falando para vocês mais na frente sobre qual é na verdade a diferença do criativo em vídeo para o criativo em imagem. E o criativo, eu vou reforçar a importância dele em todo esse processo, principalmente porque ele vai ser o primeiro contato do lead com a sua comunicação, com a sua oferta. Ele que vai chamar a atenção, vai fazer a pessoa parar o que ela está fazendo. Caso ela esteja, por exemplo, no Instagram rolando feed, ela vai parar para poder prestar atenção na sua mensagem que você está querendo transmitir naquele criativo, certo? Então você vê que o criativo em si ele é meio que o centro de tudo. Tudo que vai envolver, na verdade, tráfego e principalmente ofertas de marketing direto. Para você, na verdade, ter um criativo que vá dar resultado, você tem que seguir os seguintes pilares. Você tem que ter inicialmente um bom hook. O hook, na verdade, vai ser aqueles 3 segundos iniciais, isso falando de vídeo, que vai chamar a atenção do usuário, vai fazer com que ele interrompa a ação que ele esteja fazendo. No caso de redes sociais como o Instagram e Facebook, ele vai estar talvez rolando no site. E o que é que vai acontecer? Se o seu hook chamar a atenção, aquele usuário vai simplesmente parar de fazer essa ação e vai, na verdade, assistir o seu vídeo. Então você já conseguiu cumprir a determinada missão do hook, que é chamar a atenção. Então você precisa ter um hook chamativo. Geralmente a gente consegue fazer isso por meio de expor objeções no início do vídeo, dores daqueles leads, ou até mesmo falar algo contraditório, por exemplo, algo que não é a verdade, digamos que para todo mundo. Você ir meio que contra a manada. Dessa forma você vai conseguir ganhar a atenção do público. É uma das formas que você pode estar utilizando para trabalhar o seu hook e buscar maximizar o resultado do seu criativo. E um ponto muito importante, se o seu hook falhar, o resto do seu vídeo chega a nem ser visto. Então não dá para você, digamos que matar aquele criativo caso ele não dê o resultado esperado. Porque muitas das vezes o próprio problema está no hook. Você consegue acompanhar isso pelo próprio gerenciador, no caso do Meta Ads, por meio da métrica do hook rate. Você consegue ver quantas pessoas, né, a porcentagem de pessoas que assistiu, na verdade, aqueles 3 segundos iniciais do seu vídeo. Porque por meio disso, se esse usuário ele avança do hook para o body, que é a segunda etapa que eu vou estar falando para você aqui do criativo, você vai conseguir depois reter esse lead. E agora falando um pouco sobre o body que eu acabei de citar, o que é que vem a ser o body? O body, na verdade, vai ser a parte do criativo no qual você vai desenvolver a narrativa com o intuito de reter e trazer mais autoridade no decorrer do criativo. Você consegue isso basicamente utilizando gatilhos mentais, usando principalmente storytelling para você reforçar o que você fez o usuário parar para prestar atenção no seu vídeo, digamos assim. E esse é o segundo ponto muito importante que você precisa ter no seu criativo para ele ter resultado. A gente pode estar falando, na verdade, sobre o terceiro pilar de um bom criativo, que é a CTA. Ou seja, todo bom criativo tem um hook chamativo, um body bem desenvolvido e uma CTA no final para que o usuário execute a ação que você meio que criou com todo aquele storytelling que você apresentou no criativo. Exemplo, a pessoa assistiu todo o seu criativo aqui e você vai e coloca assim de CTA. Se isso está fazendo sentido para você, se você está com essa dor, clique aqui no botão abaixo. É um exemplo de CTA genérico, mas que está correlacionado diretamente com o body. Ou seja, não é simplesmente uma chamada para ação de falar, clique no botão aqui do anúncio. Não, tem todo o storytelling que a pessoa já passou, fez com que ela se identificasse com aquela dor e aumentam as chances dela realizar aquela ação
de clique no botão que foi determinado pela CTA que nós chamamos no decorrer do vídeo. E agora falando um pouco sobre a diferença do criativo em vídeo versus o criativo em imagem, a gente vai ter uma lógica meio que parecida. Enquanto eu falei aqui para você que no criativo em vídeo a gente vai ter um hook, o body e a CTA, no criativo em imagem a gente vai ter a headline, a descrição e uma CTA. A diferença é que ao invés de seguir uma sequência lógica igual no vídeo, primeiro acontece o hook, depois o body e depois a CTA, você vai ter tudo aquilo na imagem, de maneira estática, mas seguindo uma ordem, digamos assim, que de cima para baixo, no qual inicialmente vai ter na parte do topo a headline, depois meio que a descrição, com alguns detalhes sobre aquilo que você está querendo apresentar para o lead, e embaixo geralmente o pessoal usa a CTA, que é um botão que vai fazer a ação para aquele lead executar, na verdade. Então o que é que você percebe? Você percebe que muda o formato, né? O vídeo é diferente da imagem, mas a lógica em relação aos pilares de cada um é quase que a mesma. Por isso que antes de você ficar ajustando público, ajustando interesse, localização, idade, você tem que ajustar o seu criativo, que é o que de fato vai se comunicar com o público e vai chamar a atenção para a sua oferta, digamos assim, você tirar aquele lead da rede social no qual ele está para a sua página de destino, para o seu WhatsApp, o que for. Você tem que sempre se atentar ao criativo, é o 80-20 de tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, você sentiu que eu consegui agregar para você, principalmente sobre pilares de um bom criativo em vídeo, de um bom criativo em imagem, eu peço que você comente aqui embaixo, se inscreva no canal, que daqui em diante você vai ser bombardeado de conteúdos de qualidade no que se diz respeito a tráfego, marketing digital, empreendedorismo. Vai ser o que você vai mais ver nesse canal, tá? Valeu, tamo junto!